Herança do bem. Em busca de conhecimentos elevados, eu estudo cada dia mais. Os interesses da terra já não me excitam mais. Diante dos novos horizontes de belezas perfeitas, anseio por novos rumos de elevação bendita. Eu estava ali, sentado, rente à arruela que corta caminho à porta do meu apartamento, observando o luar que, límpido, cobria com seu manto prateado as pequeninas flores, que igualmente sorriam para ela. A majestosa noite decorada por brilhantes estelares que estendiam a inspiração que calava fundo em meu coração. Divagando ante as alegrias ali contidas, percebi a chegada de alguém. Era o amigo Warley, um irmão de todos. Trabalhava ali nos serviços de auxílio. Suas palavras têm o dom de acalmar e devolver a paz. Ao nos cumprimentarmos, como de hábito, ele me disse: "Pensando na vida, Gabriel?" "Ah, sim", respondi. Perante este luar fica difícil não se enveredar por pensamentos felizes. "Sempre gostei do luar", falou o amigo. Enquanto estava na terra, eu gastava horas e horas refletindo sobre a grandeza das muitas moradas da casa de meu pai. Eu ficava hipnotizado diante das constelações. Quando estudei em um livro dos Espíritos de Kardec sobre os mundos habitados, eu fiquei muito feliz e instigado a saber mais. Sempre acreditei que ter vida somente na Terra era muito pouco, e hoje estou aqui comprovando tudo isso. "Warley", perguntei, "como você, que é espírita, mesmo antes de desencarnar, vê a questão do sectarismo doutrinário, com facções dividindo uma doutrina tão completa e bela?" Na verdade, Gabriel, as pessoas espíritas, ou não, jamais conseguirão danificar a imagem renovadora do espiritismo. Cada um busca se completar de modo bem particular, tirando proveito unicamente daquilo que lhe interessa. Uns permanecerão ligados aos conceitos científicos, outros buscarão aspectos mais filosóficos, angariando noção mais clara da evolução. Mas temos também companheiros que necessitam de uma fé religiosa e encontraram na doutrina de Kardec apoio, pois tudo que leva o homem a Deus é uma religião, de algum modo. Falou ele com convicção. As disputas não são pelos aspectos doutrinários, mas sim para satisfazer íntimos interesses, que no fundo não passam de egoísmo gerado nas escolhas. Assim, cada um procura defender a parte que lhe interessa. Dentro do espiritismo não há uma hierarquia absoluta. Cada casa cuida de suas atividades da forma que lhe for mais adequada. Cria-se uma diretoria que conduz os interesses coletivos. É a democracia. Não se trata, Gabriel, de separatismo, mas sim de egoísmo. O egoísta quer tudo para si, sem se importar com os outros. Já vi casas onde as pessoas não se falam, falei complementando. Sim, mas também dentro dos lares, irmãos que se detestam. É bem natural, depende da evolução de cada um. Estão evoluindo. Adiante irão se amar de verdade. É uma questão de tempo. Se insistirem no antagonismo, a dor se encarregará de mudar o quadro dos seus pensamentos separatistas. "Quando você desencarnou?", perguntei, procurando aproveitar o nosso diálogo. "O que mais lhe chamou a atenção?" "O apoio que recebi", respondeu o interessado. "Minha antiga profissão me ensinou a cuidar de pessoas, do bem-estar delas, movendo esforços para que permaneçam protegidas. Eu tinha noção clara de primeiros socorros, mas quando mais precisei,
não pude utilizá-los e o choque hipotérmico foi inevitável. Eu estava de motocicleta quando me choquei com outra. O choque foi demasiado e, sofrendo profundas escoriações, tive o rompimento de vasos e artérias. A femoral rompida não possibilitou o estancamento, mas em momento algum eu me senti só ou com medo. Uma espécie de torpor tomou a minha mente, como se a mediunidade se abrisse para mim. Vi o tempo todo em que estava ali debilitado a figura iluminada de minha avó materna, me dizendo palavras de reconforto. A dor tinha se ausentado e semi-adormecido. Fui perdendo a noção do espaço e tempo. Despertei deste lado, completamente consciente. Eu sabia ter desencarnado. Coloquei-me a orar. Pensei em Jesus e entreguei a ele a minha família. Também imaginava o quanto seria difícil para eles. Minha avó, com meu benfeitor, falaram comigo, me preparando para o difícil momento do velório. Não sei precisar quanto tempo se passou, mas quando tudo estava certo, segui junto deles para a terra. O coração apreensivo, ansiedade natural. Afinal, não é todo dia que a gente participa do próprio velório. Senti necessidade de orar mais. Foi quando meu amigo espiritual me disse: Warley, não se martirize tanto. Sua família está recebendo apoio do nosso plano. Eles contam com amorosa equipe de socorro, disposta a servi-los. Deixe que Deus cuide deles. Ninguém aqui está desamparado. Um corpo não pode ser mais importante do que um espírito. Lembre-se que ele foi somente a sua veste. Seus genitores amam em primeiro lugar você, espírito. Saberão continuar a viver. Quando lá cheguei, não pude conter as lágrimas. Vi minha mãe à beira do caixão, com o coração despedaçado e a mente elevada em sincera prece. De seu peito irradiava intensa luz que envolvia meu antigo veículo de carne. Era como se ela me abraçasse. Eu sentia seu calor maternal. Beijei-a na face e lhe agradeci por tudo que sempre me fez durante toda a minha existência. Ela, intimamente, se sentiu amparada por forças que não soube interpretar de onde vinham naquele momento. Os amigos aqui não se cansavam de amar os entes do meu coração. Lá fora, vi a figura entristecida de meu pai. Seu mundo tinha acabado de desmoronar. Acreditava ser impossível retornar ao lar sem levar o filho amado consigo. Falava com quantos chegassem, com a ânsia de que alguém lhe dissesse que tudo aquilo não passava de um triste sonho e que em algum momento acordaria. Abracei-o com a força no mesmo instante em que chegou um querido amigo nosso, e ele, atrelado ao companheiro, chorou copiosamente, a ponto de ter de ser amparado pelos presentes. Sua dor ultrapassava os limites da razão. Adiante, vi minha companheira querida e as filhas do coração. Sem ter muito o que fazer, orei por elas, que, abatidas, choravam sem controle. Em mim ficava a dor da separação, mas também a certeza da continuidade da vida. Honrarias oriundas da posição militar eram enviadas em minha homenagem. De certo modo, não me tocavam, pois não atravessavam os contornos da matéria. Tudo aquilo não fazia nenhum efeito sobre mim, que permanecia unicamente ligado aos elos do coração. Vi os amigos e reuni forças para manter o equilíbrio. Não poderia me entregar ao desespero e perder a paz. Os olhos marejados deles demonstravam uma tristeza muito grande e, no fundo, também não podiam crer no que estava acontecendo. Desejariam qualquer coisa menos tal situação.
na qual nunca haviam pensado antes. Jamais pararam para refletir sobre a partida de qualquer um deles, mas ali, diante dos seus olhos, estava o corpo do amigo morto, e não tinham o que fazer, a não ser crer e chorar. Eu também não aguentei, e chorei tal criança ausente do colo materno. Mas minha bondosa avó me socorreu dizendo: meu filho, não se perca ante o materialismo dos que creem mais no corpo do que na alma. Você sabe que a alma sobrevive à morte do corpo. É a sua crença real. Não esmoreça diante de emoção dos que, por ora, somente conseguem enxergá-lo no corpo físico, que, na realidade, nada mais é do que uma prisão do espírito. No futuro, também saberão reconhecê-lo na eternidade da vida espiritual. Busque força em seu próprio interior e anime-se, pois venceu a jornada terrena. Não entre na verdadeira pátria como um derrotado na batalha humana, mas sim como um vencedor que granjeou valores e os traz na intimidade do coração. Erga a cabeça e, ao invés de chorar, abençoe com seu amor aqueles que sabem honrar grandes amigos. Você os está deixando por período transitório, pois o futuro se encarrega de reunir os afetos caros. Daquela hora para frente, Gabriel, comecei a pensar diferente. Afinal, eu estava bem e amparado por benfeitores da vida maior. Então, passei a olhar com mais calma. Auxiliei aqueles que pude com o poder bendito da prece. A partir daí, até o recinto ficou mais calmo. Um bálsamo caiu sobre todos nós. E então vi entrar algumas pessoas que me pareciam familiares, mas eu não me lembrava delas naquela hora. Minha mente vagava, buscando reminiscências do passado, mas foi impossível recordar, até que uma delas, a que parecia a mais humilde da caravana, me disse: não se lembra de mim? Falou, demonstrando intimidade. Sou a Dona Maria, lembra-se? Você ia todo sábado no meu barraco levar alimentos e ficávamos de conversa por um bom tempo. Como se uma luz se acendesse em minha frente, recordei nitidamente daquela senhora que há mais de 10 anos eu não via. Eu, quando mais jovem, ia junto com alguns amigos levar sopa na favela onde ela morava. Que vergonha, me esqueci dela. Então eu disse: desculpe-me, Dona Maria, é que eu estou um pouco emocionado, mas vou melhorar. Como a senhora está? E os netos como vão? Por instantes havia me esquecido da situação que estava vivendo. O que a traz por aqui? Não poderia deixar de vir ao encontro de um amigo querido, que soube valorizar a amizade de uma velha solitária e cheia de dificuldades. Sabe, se não fosse o senhor, eu não teria conseguido ajudar os meus netos. Com o seu auxílio, pude colocá-los na escola. Arrumei trabalho para o mais velho, o Pedrinho, e eles se encaminharam. A mais nova ficou com a minha pensão previdenciária e se beneficiará dela até completar a maioridade. Quantas bênçãos o Senhor me concedeu! Hoje estou aqui para lhe agradecer. Oro ao Pai que o ampare neste lado da vida eterna. Sei que Deus lhe aguarda com muito amor. Eu estava envergonhado. Nunca fiz nada nesse sentido para ser reconhecido e tampouco lembrado. Tudo o que fiz foi acompanhar almas benditas que espalham o bem por onde passam. E sem me alongar nas palavras, apenas disse: não tenho que agradecer. Tudo o que fiz foi em nome de Jesus. Agradeça a Ele, somente a Ele. Todos os méritos são unicamente dele. Ela me abençoou a cabeça, como a me benzer, e fazendo o sinal da cruz se afastou. Outros
com o mesmo propósito, me envolveram com o seu amor e, sobre bênçãos de alegria e fé, cantaram hinos de bem-aventuranças a Deus. Uma pergunta, Warley. Como você ficou diante dessas homenagens? Eu disse. Eu fiquei feliz, respondeu muito calmo. Apesar de estar no velório do meu antigo corpo, ainda pude gozar de uma paz profunda. Nesta hora eu já estava bem tranquilo e as presenças dos amigos já não me causavam desequilíbrio. Eu assisti a tudo. A família totalmente desordenada, os amigos em estado de choque, mas eu conseguia me manter equilibrado. Quando o cortejo saiu e ante reverências militares, eu somente fechei os olhos e permaneci com Jesus. Todas aquelas honrarias que me eram endereçadas, embora com o amor dos colegas de trabalho, não conseguiam atravessar os limites da terra, e a mim só ecoavam as preces dos que socorri no anonimato, dando-me consolação para a alma. Tudo aquilo era belo para os meus olhos e harmônico para o orgulho humano, mas infinitamente dispensável para quem busca horizontes mais elevados. A corneta que honra uma farda não balsamiza a alma daquele que parte levando saudades. Quando tudo terminou, ainda pude abraçar minha doce mãe e meu pai. Despedi-me da companheira e das filhas do coração. Eu não sabia quando poderia estabelecer contato com eles novamente. Segui para a colônia, acompanhando minha avó e os demais amigos deste plano. Muito interessante sua passagem, falei concluindo. Talvez uma das mais belas que eu tive informação, e acredito ser este o motivo de você estar tão bem. Soube aproveitar o tempo na terra. Fiz tão pouco, retrucou. Poderia ter feito muito mais, se os interesses comuns não me tomassem tanto tempo. Conversamos um pouco mais e o Warley seguiu para o seu trabalho. Enfim, em mim, ficou a grata satisfação de conhecer alguém assim. Dimas chegou logo em seguida e me disse: nosso irmão Warley é um trabalhador dos mais dedicados. Desde que chegou aqui, opera em nossas oficinas de trabalho, angariando méritos e fortalecendo o próprio coração. Jesus afirma em sua boa nova que o trabalhador, consciente de seus deveres, toma a charrua e não olha para trás. Creio que nosso irmão é um desses, pois seu interesse pelo bem causa-nos muita alegria. Quem compreende o Evangelho, mesmo morto, sobreviverá. Mesmo morto, seus desejos renascem em seus ideais. A desencarnação, para aquele que souber aproveitar o tempo na obra do bem, é luz para a consciência, dando ensejo à evolução espiritual. Ninguém perde por fazer o bem. Ninguém ganha se fica preso ao mal. Ele, Gabriel, confere para si o título de trabalhador do Evangelho. Fiquei ainda mais surpreso com as referências do benfeitor, pois, sendo ele tão discreto, eu jamais o havia ouvido falar tão diretamente a respeito de alguém. Eu aprendia muito com tudo aquilo e, refletindo sobre o que tinha escutado, coloquei tudo no papel.